Irmãos amados, uma boa noite a todos. Que a graça maravilhosa de Jesus esteja com você. Hoje é quarta-feira, dia de estudo da Palavra de Deus. E hoje temos mais um desafio: encontrarmos lições valiosas do Evangelho de Jesus no Antigo Testamento. Que bênção, irmãos! Semana passada nós começamos estudando sobre a vida de Davi. E eu disse que eu iria dividir o estudo em 3. Então, semana passada nós falamos sobre o chamado de Davi. E hoje nós vamos falar sobre o Davi que ele é o representante do povo em uma batalha. E ele consegue a vitória para o seu povo, e nós vamos fazer essa conexão com o ministério de Jesus. A batalha de Davi e Golias talvez seja a cena mais conhecida das pessoas. Nós sempre ouvimos falar sobre essa batalha, e ela na verdade aponta para Jesus, que venceu uma grande batalha por nós, nos fazendo mais que vencedores. E na semana que vem, se Deus nos der vida e saúde até lá, teremos um estudo a respeito dos Salmos de Davi, em especial os Salmos messiânicos, que apontam para o ministério de Jesus. Tá vendo? É muita bênção, na verdade. Podemos aprender muito com a palavra de Deus e, acima de tudo, perceber o amor de Deus e o favor de Jesus por nós. Jesus é o nosso pastor amado, é aquele que nos sustenta, que nos fortalece, que cuida das nossas vidas. Em Samuel, capítulo 17, que nós vemos ali a batalha de Davi com Golias, nós podemos perceber que ele deixou suas ovelhas para assumir outras ovelhas, que seria ali Israel. E nós podemos perceber que Jesus, ele também, ele nos assume como suas ovelhas e vence o mal por nós. Louvado seja Jesus todos os dias e para todos sempre. Para iniciarmos os nossos trabalhos, eu quero ler o que está escrito em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39, e diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele, graciosamente, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, somos amados por Deus. Vamos adorar a Deus com um hino e logo depois, palavra de Deus para o nosso coração.
Vamos lá? Bom, louvado seja o nosso pastor amado, Jesus Cristo. Queridos, eu quero compartilhar com você o texto do capítulo 17, 1 Samuel, e contar essa história. Antes, porém, eu gostaria de ler os versículos-chave desse texto, que são o versículo 45 a 47. 1 Samuel 17, versículos 45 a 47. Diz assim o texto: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial de Israel darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Amados, nós estamos lendo um texto que está ali num contexto de guerra, ok? É um contexto diferente do nosso contexto hoje, é um contexto de guerra. A Bíblia diz que Saul era rei de Israel e houve ali, ele estava em constante conflito com um povo chamado povo filisteu. Era um conflito constante, era o inimigo mais atroz, o inimigo mais presente na vida de Israel naquele tempo. Até que um dia, naquela guerra, naquela circunstância, os dois exércitos se acamparam próximos em duas montanhas e havia no meio deles um vale. E um gigante saiu das fronteiras dos filisteus e por 40 dias ele afrontou Israel. E qual era a questão? Ele chamou alguém de Israel para duelar com ele. E aquele que morresse, ou aquele que fosse derrotado, todo o povo seria derrotado junto. Entendeu? Então, ao invés de haver uma guerra entre dois povos, esse homem chamou alguém para um duelo. E ele representava os filisteus e ele chama alguém de Israel para representar Israel, para ver quem venceria aquele duelo. E aqui nós temos algumas informações sobre esse filisteu chamado Golias. Primeira coisa, ele era gigante. Ele também era um soldado treinado. Ele era alguém que punha medo e ele era persistente. Ele afrontou a Israel por 40 dias. 2 vezes ao dia ele aparecia, ele gritava. Eu fico imaginando ali que passados 40 dias ninguém se oferecia para lutar contra ele. Era algo de fato humilhante, era algo de fato muito tenebroso. E ele, esse grande guerreiro, um guerreiro gigante, a Bíblia conta a história de pessoas gigantes, ele era um dos gigantes e ninguém em Israel assumia o posto de lutar por ele, até porque era uma batalha, aos olhos deles, uma batalha perdida, uma batalha que eles não teriam condições de levar avante. No exército de Saul existem 3 irmãos de Davi. A Bíblia diz que Jessé, que é o pai de Davi, ele já está avançado em dias, e 3 dos seus filhos mais velhos estavam naquela guerra, naquele momento. E o Jessé, como um pai preocupado, pede o filho mais novo, Davi, que está ali cuidando das ovelhas, que deixe as ovelhas serem cuidadas por outra pessoa e que vá até aquela circunstância de guerra para ter notícias dos seus filhos. Você imagina aí como estava o coração daquele pai. Davi, então, faz exatamente isso. E ele chega no arraial de Israel exatamente no 40º dia em que o filisteu está afrontando, fazendo chacota a Israel e chacota com o povo de Deus. E Davi ouve e percebe que aquilo ali é uma blasfêmia contra Deus. É algo em que ele está humilhando o nome de Deus. Então Davi, apesar da sua inexperiência, apesar da sua, como eu posso dizer, da sua não condição de guerra, ele se coloca à disposição para ser o duelista. Ele não tinha o tamanho do gigante, ele não tinha habilidade, ele não tinha experiência, ele era apenas um cuidador de ovelhas, mas piedoso, que viu o nome de Deus ser
blasfemado, e ele vai então em nome de Deus. Ele se coloca como alguém que crê na intervenção de Deus naquele momento. Inclusive ele vai dizer que Deus iria dar a vitória ao seu povo não por espada, não por experiência, mas Deus ia humilhar o outro povo, mostrando que Deus é quem dá a salvação. Então Davi entende que o fato dele não ter as prerrogativas de um grande guerreiro é ainda mais especial, porque Deus irá glorificar não o nome do guerreiro, mas o nome dele mesmo. Deus será exaltado. Depois de 40 dias, Saul está aceitando qualquer proposta. Saul não tem a sua fé estabelecida no Deus real, verdadeiro, mas ele quer resolver aquele problema. Ele inclusive tentou comprar um guerreiro com a filha, com dinheiro, com púrpura, mas Davi está indo não pelos benefícios, Davi está indo por causa do nome de Deus. Então não, já que é isso, então você vai. Então Davi ele vai enfrentar Golias. E ao chegar diante de Golias, Golias se assusta e diz: isso que vai me enfrentar? Esse pequeno com pedras, ele não tem nenhuma espada direito, uma armadura, ele vem com pedras. Né? Na verdade, ele tinha uma espada, porque ele vai cortar o pescoço, ele usa a espada de Golias para cortar o pescoço, mas ele está indo com pedras. E Davi, então, ele diz para Golias: a questão não é o guerreiro, a questão é que você mexeu com Deus, e Deus é Deus, e eu estou aqui para exaltar o nome de Deus, e para que todos saibam que Deus salva, que Deus salva. E a partir daquele momento, Davi é um instrumento de Deus para salvar o povo. Davi, com uma pedrada, ele derruba o gigante, ele corta a cabeça do gigante, e o povo é salvo, o povo tem a vitória através da vitória de Davi, e o nome de Deus é honrado, glorificado e exaltado. Eu quero que você perceba algumas coisas aqui no texto. Em resumo, você pode perceber que existe um gigante enfrentando o povo de Deus, e que a derrota do povo de Deus ela é iminente. Você pode perceber também que por 40 dias esse gigante blasfema o nome de Deus. Por 40 dias ele afronta como um espinho, ele afronta, ele machuca, ele coloca as suas queixas, humilhando o povo de Deus. E o povo de Deus não tem como enfrentar esse homem. O povo de Deus não tem como lutar. Inclusive o rei, que era representante do povo, que deveria assumir o seu papel, ele está amedrontado, oferecendo qualquer preço para alguém ir, porque não há como vencer esse gigante. E Davi, quando ele chega no arraial, ele contesta a blasfêmia do gigante. Davi não está indo por causa dos benefícios oferecidos pelo rei. Ele está indo porque o nome de Deus foi blasfemado, e ele não aceita que isso aconteça. Ele sabe que Deus está com ele, porque o nome de Deus precisa ser exaltado e não blasfemado. E também, através da vitória de Davi, todo o povo sai vitorioso daquela batalha. Por que que nós precisamos entender essas coisas? Porque essa batalha, ela remonta a outra batalha, a batalha espiritual. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o mundo perfeito e bom. Inclusive o ser humano, Deus criou muito bom. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Porém, veio o pecado, e o pecado trouxe destruição para o nosso mundo. O pecado é terrível, irmãos. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de coisas boas para a nossa vida. O pecado destrói a nossa existência. O pecado, ele visa destruir. O pecado, ele visa matar. O pecado, ele nos conduz a uma circunstância terrível.
Nós não podemos lutar contra o pecado, porque o pecado ele está dentro do nosso coração. E as consequências do pecado são maiores e piores. Por exemplo, uma consequência do pecado, nós estamos afastados definitivamente de Deus. Nós não somos mais em pecado filhos de Deus, mas somos filhos da ira de Deus, conforme diz o texto de Efésios, capítulo 2. O pecado, ele nos desliga de Deus. Isaías disse que o pecado nos fez estar longe de Deus. Não há mais esperança ao nosso coração por nós mesmos, por causa do pecado. Mas a Bíblia ainda vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado. Nós não temos outra saída naturalmente em nós, se Deus não intervir, se Deus não demonstrar sua graça, se Deus não demonstrar o seu favor. Amados e queridos irmãos, o pecado, ele trouxe a morte ao mundo, e a morte é uma condenação terrível. A morte nos fez estar afastados de Deus. O pecado é um gigante. O pecado é aquele que está diante dos nossos olhos e que põe medo. As pessoas têm medo da morte. As pessoas passam por grandes aflições. Nós todos passamos por grandes aflições e dificuldades nesse mundo. O pecado atrapalhou aquilo que era perfeito. O pecado traz lágrimas aos nossos olhos, lágrimas constantes. O pecado nos permite vivenciar experiências terríveis, experiências de morte, experiências de mal, coisas ruins, coisas terríveis. O pecado é um gigante. Um pecado é um gigante que nós não podemos vencer sozinhos. O pecado é um gigante que nos amedronta. A morte nos amedronta todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ninguém está preparado para a morte sem Deus no seu coração. Tanto que quando chega uma notícia de alguém que faleceu, a tristeza toma conta da nossa vida. E mesmo sabendo que as pessoas morrem, que as pessoas partem dessa vida, nós não conseguimos nos acostumar. Porque é exatamente isso, o pecado, a morte é um mal, é algo que nos afronta, é algo que nos alfineta, é algo que nos entristece, é algo que tira do nosso coração a alegria e a felicidade. Mas a Bíblia fala que Deus, ele enviou alguém para vencer essa morte, para vencer esse gigante, para vencer essa luta por nós. Nós não temos condições de vencer essa luta. Nós não temos as armas, nós não temos a força para vencermos essa luta, mas Deus, ele enviou seu Filho ao mundo para vencer o gigante do pecado. A Bíblia diz que se o pecado entrou por um homem, ele também foi vencido por Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E Jesus, quando morreu naquela cruz, ele estava levando sobre si a nossa morte. Ele estava vencendo pelo seu sacrifício, pelo seu amor, o nosso pecado. Jesus nos deu a vitória pelo seu sangue derramado naquela cruz. E por causa de Jesus, todos nós desfrutamos a vitória de Deus. Em Jesus, todos nós somos feitos mais que vencedores. E é por isso, irmãos, que se o pecado trouxe um gigante, se o pecado se tornou um gigante, se a morte está diante dos nossos olhos com um aguilhão, com uma agulha, nós em Cristo Jesus temos a vitória. Nós em Cristo Jesus podemos ver Jesus matando a morte. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele é o primogênito dos que ressuscitam. Quer dizer que todos nós iremos ressuscitar com Cristo. Quer dizer que mesmo que passemos pela experiência da morte nessa vida, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E por causa disso, a morte para um crente não é causa de medo, é causa de esperança. Todo crente
que experimenta a morte em terra, imediatamente ele passa a desfrutar da bênção e da graça de Deus no céu. Ele passa a desfrutar de algo maravilhoso, de um outro plano. Ele passa a viver todos os dias com Deus. Irmãos, que bênção. Que bênção que nós temos alguém que enfrenta o gigante por nós, que nos dá a vitória. Eu sei que normalmente nós nos colocamos como Davi, pensando assim, eu preciso vencer o gigante. Mas eu quero dizer para você que eu e você não podemos vencer o gigante. Que Jesus veio, ele morreu pelos nossos pecados e pela sua graça nos faz filhos de Deus. Pela graça de Jesus experimentamos a vitória sobre a morte. Foi Jesus que fez isso. Nenhum homem no mundo inteiro pode vencer a morte. O Filho de Deus veio ao mundo para nos dar a vitória, para cortar a cabeça do gigante. Tanto que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Aquilo que você ficava dando medo, colocando medo no nosso coração. Já não existe medo da morte no coração do cristão. Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu o pecado. Se em Adão nós somos pecadores, em Cristo Jesus agora nós somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós temos a esperança do céu. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se em Adão fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em Cristo Jesus fomos chamados de filhos, de herdeiros. Em Cristo Jesus pertencemos a Deus. É por isso que ao ler a história de Davi e Golias, nós encontramos a história de Jesus vencendo o pecado e nos fazendo mais que vencedores. E é por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu queria terminar essa mensagem dizendo para você, Jesus te ama, Ele se preocupa com você. E que Ele é aquele que vence o gigante do pecado e da morte por nós. Por isso, confie em Jesus. Viva com Jesus. Ame Jesus. Não se entregue ao pecado. Não se entregue às paixões desse mundo. Mas se entregue àquele que vence o pecado por nós. Aquele que derrota o gigante por nós. Entregue-se a Jesus. Tantas pessoas estão vivendo para o pecado. Eu chamo você para viver por Jesus, que vence o pecado, que tem a vitória final para a glória de Deus. Você está vivenciando momentos difíceis, momento de dor, momento de aflição. Eu quero dizer que você tem alguém que luta por você, que te ama e quer o seu bem. Eu quero dizer para você que você não está nesse vale de luta sozinho, mas você tem alguém que luta por você. E esse alguém é Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que se coloca na brecha por nós. O Senhor é aquele que luta as nossas batalhas. O Senhor é aquele que vence o pecado e o mal por nós. E todo aquele, ó Deus, que faz de Jesus o seu Senhor, ele tem a vida eterna, ele tem a salvação eterna. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela fidelidade do Senhor. Louvado seja, ó Deus, o teu nome santíssimo. E eu peço, meu Deus, que cada coração nesse momento receba uma visita especial do Senhor, levando refrigério, levando fé, levando a certeza, Deus, de que o Senhor continua lutando as nossas batalhas. Nós oramos, ó Deus, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é aquele, irmão, que luta por nós. Não se desespere. Deus está conosco. Que Deus te abençoe. Estamos encerrando esse momento devocional tão valioso para o nosso coração. Mas eu quero lembrar você que sexta-feira tem live de oração
nos meus canais de redes sociais, Instagram e no Facebook. Convido você para participar, tem sido uma bênção. E também, domingo, nós temos culto presencial. Você que é membro da Quarta Igreja é convocado para estarmos juntos adorando ao Senhor com todos os protocolos e cuidados. Aqueles irmãos que têm mais de 60 anos são convidados a estar conosco às 8h30 da manhã, e aqueles irmãos que têm entre 13 e 59 anos são convidados também a estarem conosco a partir das 9h40. Estamos com um tema de mensagens: não tenha medo. E eu convido você a estar presente na casa do Senhor para aprendermos esse tema. Se você ainda não pode estar por alguma necessidade, por alguma gripe, por algum cuidado, o canal da Quarta Igreja tem a publicação de todas as nossas mensagens, ok? Lembrando que pela manhã temos também uma escola bíblica dominical falando sobre a imagem de Deus em nós, né? Sobre a criação do ser humano. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até breve.